pessoal, sejam bem-vindos ao 11º episódio do WOcast, o podcast do Grupo Workoffice. Nós somos um grupo de empresas de tecnologia que oferece automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação. Hoje trouxemos aqui o nosso time da PRG Corretora, uma corretora de seguros especializada no mercado condominial que faz parte do nosso grupo de empresas, para nos apresentar um pouco sobre essa área e como ela atua no dia a dia protegendo cada um dos nossos clientes. E hoje o nosso tema é Por Dentro de uma Corretora de Seguros. Então eu vou apresentar um pouquinho aqui as convidadas que estão comigo, depois o Danilo. Larissa tem 27 anos, trabalha no setor de seguro desde 2015 e atua na PRG Corretora desde setembro de 2023. Hoje ela apoia do comercial e pós-vendas, se formou em pedagogia e nos momentos livres gosta de ter tempo de qualidade com a sua família e assistir podcasts. Obrigada, Lari, por estar aqui com a gente. E a Fê, que está do meu lado, Fernanda Félix, tem 23 anos, trabalha como apoio operacional aqui na PRG Corretora há 4 anos, atuando de frente na gestão dos sinistros. A Fê iniciou sua carreira no ramo de seguros aqui com a gente, está cursando a faculdade de administração e, como hobby, gosta de assistir séries e documentários. Obrigada, Fê, por estar também presente aqui no nosso podcast. E agora eu vou passar a apresentação para o Danilo, que é o nosso gerente de seguros. Bom, eu já apareci aqui algumas vezes, mas agora é diferente, porque eu estou com a honra de estar com parte da equipe, que está representando a equipe completa, a Luana, o João Pedro, o Fabrício também, que são as duas últimas pessoas que entraram para fortalecer a nossa equipe. Como a Mariana disse, eu sou o Danilo, gerente da PRG Corretora de Seguros, estou aqui na corretora já fazem 7 anos, talvez um pouquinho mais. E é super tranquilo de trabalhar porque são pessoas super competentes, super fáceis de lidar e isso facilita bastante no nosso dia a dia. Então, para a gente começar aqui o nosso podcast, eu queria que cada uma de vocês contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como vocês encontraram essa área de seguros, principalmente a Lari, que se formou em pedagogia, né, e foi para essa área, como vocês encontraram a PRG Corretora e como é que foi essa trajetória até vocês iniciarem? Bom, eu comecei, na verdade, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a procurar um emprego. Fui estagiária pelo CIE na defensoria e sabia que dali eu não conseguiria continuar porque era só um estágio mesmo. E aí foi quando eu comecei a entregar currículo. Eu costumo dizer que eu fui picada pelo bichinho securitário, porque eu comecei a trabalhar numa corretora de seguros quando eu tinha 16 anos e desde então, segui nesse ramo securitário mesmo. Passei por três corretoras e em 2023, no final de 2023 foi quando eu entrei aqui na PRG e hoje eu acho que realmente eu me encontrei, porque realmente é uma empresa com vários outros setores, que a gente tem que lidar com várias pessoas. É uma empresa grande, o que eu não estava acostumada, e que propõe vários desafios, inclusive esse, de estar aqui gravando com vocês, mas eu gosto muito de trabalhar aqui também. Pra mim também fui picada pelo mosquito. Eu caí de paraquedas, eu recebi uma indicação, eu não sabia o que era seguro. Eu não tinha ideia, eu nunca tinha falado de seguro na minha vida. E aí eu entrei, era tudo muito novo, eu não conhecia nada de produto, então tudo que eu sei eu aprendi com o Danilo, aprendi na vivência. E me encontrei também, é um ramo no qual eu hoje não me vejo saindo. É interessante isso que elas falaram, né? Porque o pessoal que talvez não esteja acostumado, essa questão do mosquitinho do seguro é muito verdade. É difícil uma pessoa entrar para o mercado e depois sair, né? Eu costumo dizer que eu sou suspeito porque dos membros da minha família, boa parte são securitários e um foi levando o outro, que foi levando o outro, mas nenhum deles acordou um dia e falou, nossa, que vontade de ser securitário, né? Aconteceu, e comigo também não foi diferente. Eu lembro que, até parecido com a Larissa, escutando ela falar, eu lembrei, eu era patrulheiro na prefeitura e também tinha essa preocupação, 18 anos, eu vou ter que sair daqui. E eu lembro que eu trabalhava na procuradoria do município, muitos advogados, e um deles falou, olha, tem uma amiga que tem uma corretora de seguros e ela quer um secretário. E aí eu falei, bom, é para lá que eu vou porque eu não posso ficar desempregado. E aí eu era o único funcionário de uma corretora de seguros. Então foi lá que eu aprendi a técnica do seguro, começando pelo automóvel, ainda o condomínio não era a minha vivência, não era a realidade, mas dali eu passei por algumas outras corretoras, fui para a seguradora e hoje aqui na PRG Corretora, no Grupo Workoffice. Na PRG
é uma corretora especializada no seguro condominial, então a gente tem algumas rotinas um pouco mais diferentes do que algumas corretoras tradicionais no mercado, mas assim como todos os outros colegas corretores de seguro, fica aquela preocupação de sempre entregar uma excelência na prestação de serviço, né? Eu costumo dizer que trabalhar com seguro não é como vender esse copo, né? Que eu tenho aquela propaganda, olha o copo, como ele é bonito, cristalino, de cristal e tal. Você tem que vender credibilidade e segurança. E a pessoa só vai ter isso efetivamente no momento de necessidade que ela não vai estar bem. Porque ela teve um sinistro, porque o condomínio dela ficou alagado, ou então porque bateu o carro, enfim. Então a gente tem que lidar com essas situações adversas. E aí, já puxando um pouco disso, eu queria saber da Fernanda como é o dia a dia dela. Até porque a Fernanda, como ela diz, ela entrou no mercado aqui com a PRG Corretora de Seguros, mas hoje, pelas minhas contas, já fez mais de 1 milhão em indenização de sinistro, que é a rotina dela aqui no escritório. Então fala pra gente como é a sua rotina, Fernanda. Eu costumo brincar, falo que é um caos que eu gosto, porque realmente é sempre o problema. Então eu falo, é o caos que eu gosto. Mas a minha rotina é uma rotina, eu não diria metódica, mas é que o sinistro em si, ele tem ali as etapas específicas. Então sempre tem a rotina da abertura, do andamento, do envio do documento. Aí tem aquela conversa com o analista, que eu acredito que seja o nosso diferencial, que a gente tem essa tratativa com o cliente, tem uma tratativa com o analista, com o regulador. Então, é uma coisa que eu faço diariamente e eu gosto muito de estar ali, porque eu sinto que eu sou uma resolvedora de problema. Então, eu estou ali no meio, meu segurado tem um problema e eu vou em busca da solução para ele. É basicamente isso. Interessante, porque é uma particularidade da nossa corretora isso. Hoje, cada peça é fundamental dentro do nosso processo. Então, cada um participa em uma etapa do seguro. A etapa da Fernanda é a última, né? Já a etapa da Larissa está ali no comecinho, junto com a Luana, que é a parte da cotação, envio e fazer também depois o pós-venda com os clientes. E aí, Larissa, fala pra gente um pouco sobre a tua rotina. Aqui no escritório, a Luana faz as cotações e eu reviso as cotações e acabo passando para os clientes, para as administradoras, para os síndicos e faço esse controle mesmo, esse acompanhamento de perto das renovações, dos seguros novos, tiro todas as dúvidas, ligo para os síndicos para ver e destrinchar toda a policy deles, todos os orçamentos, ver o que tem dúvida, o que não tem, para que na hora que precisar, na hora que a Fernanda precise ser acionada, esteja tudo certo, que realmente seja uma policy que vai solucionar o problema desse cliente. E é uma preocupação que você, Mari, participa com a gente no dia a dia. Por quê? No seguro condominial existem, sei lá, 20, 25 coberturas, dependendo da seguradora, né, que a gente pode contratar. Como que a gente leva a informação do que cada cobertura cobre, né, para os nossos clientes? Então, hoje a gente tem as redes sociais, tem o e-mail marketing, que são direcionados ao nosso público-alvo, que são os administradores e síndicos profissionais e também síndicos orgânicos. Mas na sua grande maioria, a corretora ela tem essa preocupação imensa, que é do início ao fim ser transparente com o nosso cliente, de levar a informação para ele, para que quando ele tiver o sinistro, ele não fale, mas eu não sabia que existia essa cobertura, né? E eu acho que é um pouco do que a Larissa passa no dia a dia. Quando ela fala em revisar os orçamentos, é justamente ter esse cuidado. Poxa, mas esse é um prédio X, de X tamanho, tem X colaboradores, por que não tem seguro de vida nessa pólice? Será que está desmembrada? Você tem esse cuidado no dia a dia, Lara, a gente percebe, mas conta pra gente na prática, no detalhe da cotação, porque muita gente pensa, é só colocar as informações no sistema, ele dá um preço, você manda lá. E na verdade não é bem assim. Na verdade a gente pega, porque na verdade no começo, quando a gente vai fazer o orçamento, hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, então a gente pega lá no Google, olha, vê quantos andares tem, esse prédio é assim, assado, porque às vezes a gente tem poucas informações que é passada, então a gente tem esse cuidado de tentar pegar quanto mais informações, melhor para fazer um orçamento. Tem alguns casos específicos que a gente até pede para o Danilo ir até o prédio para fazer essa visita e fazer essa consultoria, né? Para a gente fazer a apólice certa. E até mesmo essa questão do seguro de vida dos funcionários, a gente sempre está atento porque cada companhia tem uma regra
o que entra, o que não entra, se é um funcionário que tem mais de 65 anos, se é um funcionário que está afastado. Então, a gente precisa ter esse cuidado para ver se entra ou se não entra na apólice, para ver como que vai ser feito esse contrato de seguro. Todos esses cuidados no início vão refletir lá na Fernanda no final, porque o seguro, às vezes, ele vai te dar um não, mas tem que ser um não bem embasado e bem justificado, né? Agora, imagina se a Fernanda tem que dar um não porque faltou a cobertura que a gente não sugeriu para o nosso cliente. Fernanda, eu sei que uma situação dessa você nunca passou, mas um não eu sei que você já precisou dar. Como é que é para você essa parte no dia a dia? Eu acho que eu tento ter um pouco de tato com o cliente nessa hora, porque eu sei que gera uma expectativa, até porque a seguradora, para embasar uma negativa, ela pede documentação. Quando ela pede documentação, automaticamente o cliente ele fala, vai pagar. E aí ele está com a expectativa lá em cima, eu tenho que chegar com tato, você tem que tentar ser o mais delicada possível para falar para ele que não tem cobertura, e muitas das vezes, mesmo sendo uma negativa muito bem embasada, muito bem explicada, você tem que explicar ainda mais que realmente está negando, e não é porque a seguradora não quer pagar, é porque não tem cobertura, não tem o que ser feito. Infelizmente, tem as letrinhas miúdas do seguro, que é a condição geral, e lá está tudo que não paga. E é uma condição geral de 250 e algumas folhas, então tem bastante coisa. Aí eu tento sempre ter esse tato, ter esse cuidado para falar com o cliente, para ele entender que nós fomos até onde dava para ir, e se teve uma negativa, a negativa ela foi de fato correta. Exatamente. E assim, alguns não sabem, mas existe uma responsabilidade civil e criminal por parte da corretora quanto a todos os seguros que são efetivados na carteira, né? Então, nós temos a sensibilidade de pensar num todo, visualizar também a preocupação dos clientes, né, de satisfazer as necessidades deles, mas também tem a preocupação com a nossa corretora, com a imagem da nossa corretora e o que a gente quer, a história que a gente quer fazer no mercado. E aí, eu vou direcionar um pouco essa pergunta para a Larissa, porque a Larissa já teve uma vivência de mercado, né, já passou por outras corretoras. Larissa, se você pudesse falar assim, olha, esse aqui é o nosso maior diferencial, porque eu passei por boas corretoras, mas eu não vi isso acontecer. Bom, primeiramente, para mim já é um grande diferencial, porque nas outras corretoras que eu trabalhava tinha sim o seguro condominial, porque faz parte dos ramos elementares, então sempre foi vendido, só que não era especializada nisso. Então, quando eu entrei aqui, eu pude perceber só pelo orçamento enviado que já é diferente. Porque nas outras corretoras que eu trabalhei, mal era mandado o orçamento da própria companhia de renovação, quanto mais outras companhias, ou um plano 2, né, que é o que a gente fala, que é o plano, uma sugestão nossa, né, a sugestão do analista. Então, que é quando a gente vê a cobertura, essa cobertura, atualmente lá na pólice está falando que para uma cobertura de vazamento tem 20 mil reais, só que aí a gente está vendo que não vai suprir em caso de algum sinistro, então a gente sugere 40, 50 mil reais, e esse é o plano 2 que a gente chama, que é quando a gente faz uma análise e sugere, né? Mas eu acho que a principal diferença é que a gente faz essa consultoria de perto mesmo, tenta pegar todas as informações para realmente fazer uma apólice que atenda ao cliente. Para mim é a principal diferença. No último podcast a gente falou com o nosso time, no penúltimo podcast a gente falou com o nosso time comercial, e eles bateram muito na tecla de que o Grupo Workoffice como um todo, PRG Corretora, enfim, todas as empresas, a gente tem um atendimento como um grande diferencial. Né? E eu vejo nisso com vocês, então eu queria aproveitar para perguntar para vocês que muitas vezes eu mesma, né, não tenho que fazer alguma comunicação de seguro e eu não faço ideia o que é reparo de linha branca. E eu vou lá e, gente, por favor, vocês podem me explicar o que é isso? Então, para vocês no dia a dia também é assim? As pessoas sabem, elas não sabem, seguro condominial, seguro de vida, as pessoas entendem o que elas estão perguntando ou não fazem ideia e vocês têm que explicar? Eu acho que depende muito. Hoje mesmo eu peguei um caso, não sei se foi hoje ou se foi ontem, e a moradora do condomínio destrinchou a pólice todinha comigo, porque ela realmente não estava entendendo. Acredito que deva ter ido um comunicado lá para os condôminos, e ela destrinchou a pólice todinha comigo. E aí depois de muito explicar, ela, obrigada por todos os esclarecimentos, você esclareceu tudo que eu precisava. Então eu acho que realmente, principalmente quando se trata do seguro condominial,
as pessoas vêm assim como eu vim, sem entender muito, e depois, que bom que saem satisfeitas. Mas é muito diferente, por exemplo, do seguro automóvel, porque é muito mais comum, né? As pessoas têm, então a gente é muito mais falado. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Quando chega um seguro de vida, por exemplo, quando entrei, para mim, o seguro de vida, eu ficava me perguntando, como que eu vou segurar uma vida de uma pessoa? Porque o carro a gente repõe, como que eu vou repor a vida de uma pessoa? Era isso que eu pensava quando eu comecei a trabalhar com seguro. Então, acredito que tem outras pessoas que possam pensar a mesma coisa. É bem complicado, mas é bom que no final as respostas é sempre assim, que bom, obrigada pelo esclarecimento, agora eu entendi, ficou tudo claro para mim. Que bom, isso se torna um grande diferencial, porque é o que a gente acaba passando na frente, né? Até a gente, você vai numa loja, por exemplo, você volta na loja, seu atendimento é bom. Se alguém começa a te tratar mal ou te chamar de burro porque tu não tá entendendo, tu nunca mais volta, né? Então é muito bom a gente ter isso tanto na parte do início, no pós-vendas e principalmente com a Fernanda ali no sinistro. Como é que é, Fê? Olha, eu acho que é realmente o que a Larissa falou, depende muito. Quando você pega um síndico profissional, que ele tem vários condomínios, ele já tende a saber um pouco mais sobre a pólice, sobre o que é um sinistro, o que é o sinistro, o que é a franquia. Então, ele acaba tendo um entendimento maior. Quando, às vezes, você pega um síndico novo, ou um síndico, que são aqueles síndicos moradores, ele não sabe da apólice, muitas vezes ele contrata só o que foi mais barato, então ele não entende muito bem. Varia muito e a gente sempre tenta explicar, fazer essa análise. Às vezes eu também recebo ligação ou mensagens de síndicos que perguntam o que é franquia, como que desconta, e nessa cobertura, e essa cobertura é uma franquia só, e aí a gente tenta sempre explicar e deixar o mais claro possível, exatamente para na hora do problema tá tudo muito claro para ele. Acho que é como a gente fala que tem o segurez, né? Porque numa apólice de seguro tem muito segurez. Porque hoje mesmo eu vi a apólice falar LMI. Aí a moradora, o que é LMI? Eu falei, limite máximo de indenização. Aí tem que explicar tudo, mas é normal. Acaba que quem não é do ramo, é que a gente está muito acostumado com isso. E nessa rotina, a gente também tem que ser sincero que a gente também aprende muita coisa, né? A cada dia a gente tem uma novidade, um sinistro diferente, ou então um pedido de cobertura diferente, e a gente tem que buscar no mercado, até porque, como a Fernanda disse, são algumas seguradoras que têm essa condição geral de 200 e lá vai páginas. Então a gente também está sempre se atualizando quanto a isso. E aí recentemente, a gente conversando com a Fernanda, teve um sinistro muito peculiar na carteira que eu mesmo falei, eu acho que não vai pagar. Eu também achava que não. Esse a gente fez bolão na equipe. Paga, não paga? Como é que vai ser? E aí a Fernanda trouxe pra gente o resultado do sinistro que a gente surpreendeu. Aí falou, vamos divulgar isso. Ela, não. Porque foi tão particular o sinistro, foi um caso tão pontual que a seguradora teve uma tratativa diferente que se você divulga, vira uma regra. E as pessoas que essa moda pega, né? As pessoas começam a contratar pensando, vou contratar porque se acontecer aqui eu vou ter esse amparo. Então assim, é cuidado do início ao fim. A corretora também tem, não sei se vocês enxergam tem essa mesma percepção que eu, tem uma vantagem muito grande. Pertencer a um grupo de empresas faz com que a gente consiga focar 100% na técnica do seguro e no atendimento ao cliente. Por quê? Porque eu já tenho o RH se preocupando com as pessoas. Aí eu tenho a equipe do marketing se preocupando em fazer a divulgação dos produtos. Aí eu tenho uma equipe comercial que está levando o nome na rua para trazer mais resultado. Tem a equipe de TI que está fazendo a programação para a gente se tornar destaque no mercado condominial, porque a tecnologia hoje, em uma corretora de seguros, não é normal. Então a gente tem esses diferenciais que o grupo proporciona para a gente. Isso é muito legal também e facilita o nosso dia a dia. E aí, Mari, eu queria jogar a bola para você de novo no seguinte ponto. Você já está há um tempo atuando, já sabe o que é LMI, já sabe o que é reparos de linha branca. Linha branca ela já sabe. Aprendi muito. O que você, por exemplo, viu que antes você não tinha o conhecimento e você se surpreendeu positivamente quando começou a entender um pouco mais sobre seguro? Olha, eu acho que, principalmente conversando com vocês no dia a dia, né? Até hoje eu passo todos os conteúdos pela Fernanda para aprovar, só para, né, a gente ter ali certeza que ninguém escreveu besteira, ninguém escreveu o certo. Até hoje, às vezes, a Fê, olha, Mari, isso aqui é uma vírgulazinha, não é isso, é tal coisa. Tá bom, vou lá arrumar. Mas, assim, acho que o que eu mais aprendi
foi a importância que um seguro tem realmente, né? Porque o seguro é aquele negócio, é aquele produto que ninguém quer usar, né? Mas assim, hoje eu tenho tanto seguro que eu olho a minha planilha que eu fico assim, seguro viagem, seguro de vida, seguro celular. Se vocês me falassem antes de ter uma corretora, de participar, né, de uma corretora de seguros, eu acho que eu não contrataria nem o seguro de vida. Eu ia falar, gente, pra quê? Vai ser eu morrer, vou deixar dinheiro pros outros? Não. Essa é clássica. Né? Com certeza, vocês escutam isso toda hora. Uhum. Mas assim, é muito importante, né? E à medida que a gente foi crescendo, aqui no grupo a gente tem, como o Danilo falou, várias frentes, várias empresas, sistema portuário, sistema de condomínio, enfim, é muita frente para você aprender tudo. Então você tem que ir aprendendo com calma, né? E poder contar com vocês para realmente, Mari, o que é LMI? Né? É isso, isso, isso. Ah, tá bom, obrigada. Né? Então isso com certeza também faz muita diferença para aprender. É esse reflexo que a gente tem, né? Esse retorno que você deu pra gente, a gente também tem dos nossos clientes, dos síndicos, dos administradores e também das pessoas físicas no avulso, né? Mas como a nossa rotina, ela é muito maior no condomínio, né, por conta do nosso volume, do nosso tamanho no mercado, a gente tem que esmiuçar esses detalhes para os síndicos que têm interesse e também para os condôminos. Aí, a partir disso, a gente tem uma outra experiência que, pelo menos eu, só vivi aqui em algumas seguradoras, que são eventos, né? Eventos onde a gente leva essa informação de forma massificada para síndicos e administradores. E eu queria saber da Fernanda e da Larissa isso, como que é para vocês essa outra vertente, essa outra realidade da PRG, que é participar de tanto evento, tá tanto na mídia, tentando levar o produto de seguro de uma forma mais abrangente para as pessoas que têm interesse? Para mim é muito diferente e bem fora da casinha, porque das outras empresas que eu trabalhei, das outras corretoras, são corretoras pequenas, de família, sabe, assim, uns 2, 3 funcionários, só o corretor. Então, evento, não, nunca nem teve, nunca fui. O máximo que eu fui realmente foi nas próprias seguradoras mesmo, café da manhã e tal, mas para mim é tudo muito novo, tudo muito diferente, inclusive até os vídeos, os milhares de vídeos que a gente faz, explicando isso, explicando aquilo. Então, para mim, é tudo muito diferente, bem fora da casinha, assim. Mas eu gosto. Assim, fico um pouco... Tá se adaptando ainda. Mas eu gosto. É bom a gente se desafiar também. Eu particularmente adoro ir para evento, eu gosto de conversar, eu gosto. E a questão dos vídeos, eu acho que eu tô melhor. A Mariana tá aqui pra, né? Não, eu quero fazer um adendo. Um dia a Fernanda ainda vai trabalhar no marketing. Guardem isso, Será? Danilo, problema Será? seu. Mas eu particularmente gosto. Os vídeos no começo eu ficava um pouquinho acanhada, eu tinha vergonha. Hoje eu já não tenho mais. Ah, precisa gravar. Ah, vamos lá, gravo. Às vezes até... Nem saia. Não, Nem gravo. saia, Vamos gente, lá, gravo, vamos sonho lá. da minha vida, eu passei daquela parte de ter vergonha, já não tenho mais. Aí tem que gravar, vamos lá, eu gravo. Tem que ir pro evento, vamos lá, gosto. Evento eu gosto. Tá me colocando no evento, eu tô feliz. Eu gosto. Tem comida, né? Vamos combinar. Tem comida, tem brinde, então assim, pra mim é um prato cheio, eu adoro. No último evento, a gente ainda falou assim, Fernanda, você vai ter que participar de um podcast que vai acontecer agora, porque a pessoa quer participar. Ela nem pensou, ela tá bom. Eu lembro que eu falei pras duas, e aí eu falei, alguém vai ter que participar da corretora, a Larissa, Fernanda. Aí a Fernanda, tá bom. E é assim, isso é muito bom pro seu próprio desenvolvimento, né? Não, isso daí é uma coisa que eu percebi bastante. Eu melhorei muito na questão de postura, eu melhorei muito na questão de oratória, porque no começo eu ficava tímida e assim, eu ficava muito vermelha, muito vermelha. Eu lembro. E o pessoal fala, você tá passando mal? E eu, não, gente, é só vergonha. Na minha cabeça, quando tem essas coisas assim, eu falo, não, na minha cabeça já sei que eu vou falar, igual aqui. Eu falei, não, vou tirar de letra. Aí pronto, cheguei hoje já me tremendo toda. É igual quando vai fazer vídeo. Na minha cabeça eu tô com tudo pronto já, mas aí chega na hora eu já fico nervosa, não dá. Mas quando eu entrei, eu lembro, a Fê entrou de férias, e aí tinha um evento aqui do grupo, que ela foi, e eu não conhecia, ela não sabia que ela ficava vermelha, eu não sabia nada disso. Quando eu olhei ela lá na frente, meu Deus, alguém tira ela. Eu só olhei para as meninas, gente, alguém tem que tirar ela tá passando mal. Ela tá muito vermelha. E eu não tava. É assim mesmo. Não, mas depois disso, o Danilo, quando eu vou participar, assim, de falar, ele sempre avisa. Ele fala, gente, se a Fernanda ficar vermelha, ela tá bem. Ela tá...
Mas você bom, nunca tudo mais ficou, Fê? Não, eu acho que eu tô melhorando. Eu acho que eu comecei a me sentir um pouco mais confortável. Não acho que 100%. Eu ainda tenho um pouco de receio, eu ainda tenho um pouco de insegurança. Mas eu acho que eu dou a cara agora. Falar, eu tenho que fazer. Eu acho que eu entendi que isso é melhor pra mim como pessoa e vai me evoluir muito como profissional. Então eu vou lá e faço. Dou a cara a tapa e faço. E o interessante, desculpa, Mari, mas é que isso não é em vão, né? Tudo a gente pensou lá atrás. Então, quando eu tive a oportunidade de assumir a gestão da PRG Corretora, era uma vontade minha a questão dos eventos, porque lá na seguradora a gente tinha muito para trazer o corretor para perto, né? E aqui a gente tem uma estrutura parecida, a gente precisa trazer os nossos administradores, nossos parceiros para perto para a gente ter o volume que a gente tem hoje. E aí a montagem da equipe também. Então a Fernanda entrou, não tinha experiência, aí o próximo com experiência, aí depois sem experiência, mesclar a equipe para um poder agregar o outro, a gente trazer esse desafio para os colaboradores também, né? Porque infelizmente pode acontecer de em alguma empresa, só os mesmos têm a oportunidade. Não, aqui a oportunidade é dada a quem quer, quem se colocar à disposição, vai lá. Então a Fernanda foi lá igual um pimentão. Foi, mas deu um show, aprendeu, foi o que ela falou, né? Ela está crescendo profissionalmente, a Larissa está aqui hoje, né? Também com a gente, participando do podcast. Tive que pagar uns 3 almoços. Mas são coisas que tá no nosso DNA, né? Pegar os colaboradores e levar eles para, mesmo que às vezes eles pensam, mas não, mas depois eles percebem o quanto isso é bom e o quanto isso vai impactar positivamente para eles. Para fechar um pouco dessa parte do seguro condominial, então, o que eu acho que é importante a gente ressaltar é que, como vocês podem ver, a equipe é uma equipe jovem. A gente tem até esquecido de citar a Roseli, que é uma das pessoas, uma das peças da equipe, mas que toda a equipe teve um treinamento, foi capacitada, né? A gente aqui no grupo tem um processo não só para contratação, mas também foi contratado. Calma aí, o cara não senta ali e começa, pega uma apólice para entender, né? Tem um processo de inserção dele dentro da empresa e todos esses diferenciais refletem numa apólice bem definida, bem sucedida. Como que hoje, por exemplo, Lari, você consegue entender um pouco mais da apólice condominial? Se eu te perguntasse, por exemplo, Larissa, o que cobra a cobertura de RC Portões? Você saberia responder, mas antes, você tinha esse conhecimento? O que te forçou a entender um pouco mais sobre esse assunto? Na verdade, antes a gente já fazia seguro condominial, mas era tudo muito assim, eu não tive um treinamento de nada, assim, foram pessoas que foram me ensinando e eu sempre pedia, gente, quando tiver um treinamento de auto, um treinamento de condomínio, me chama que eu vou, mas era sempre, é difícil as seguradoras fazerem um treinamento básico, do começo, igual, por exemplo, tem nas apresentações, é muito difícil, até mesmo para auto, que é a coisa mais comum que tem, acho que é até pior ainda de ter um treinamento a fundo mesmo para quem é iniciante, para entender. Então acaba que pega muito no dia a dia e como nenhuma das corretoras que eu trabalhei não era o foco, eu só via o que estava ali na apólice e copiava. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, na verdade. E aí, quando era alguma coisa muito específica, eu ia lá na condição geral para ver o que eu estava fazendo. Porque, como era uma empresa pequena, eu era a menina do sinistro, eu era a sinistreira lá das outras corretoras. Então, quando chegava um processo de sinistro, eu precisava saber por que que tava, o que era, o que cobria, porque é muito complicado, porque a administradora pergunta pra gente achando que a gente sabe e eu não sabia do que eu tava falando. Então eu ficava com a condição geral ali na minha frente, tentando explicar pra ela como se eu soubesse tudo que eu tava falando e foi baseada nas condições gerais que eu fui aprendendo mesmo. Mas quando eu entrei aqui, ainda assim eu tinha muitas dúvidas das coberturas que hoje, antes pra mim era cobertura que eu não colocaria de jeito nenhum numa apólice. E hoje eu vejo que assim, como não tem uma cobertura de vazamento nessa apólice, coisa que eu nunca nem imaginava. Pra mim uma apólice de condomínio era incêndio e RC síndico, RC condomínio, só. Não tinha nada de dano elétrico, só. É legal a gente escutar isso também, né, Mari? Porque isso é um reflexo do nosso trabalho, né? A gente está tendo um feedback agora também bacana. Porque é uma preocupação capacitar o colaborador antes de colocar ele ali na linha de frente com o administrador e com o síndico.
Fernanda, você também passou pelo mesmo processo, teve um treinamento antes de... E como é que foi isso para você? Eu entrei fazendo a cotação, então eu peguei o produto lá do começo, cru. Então eu aprendi a cotar, pegar informação, o que é válido de solicitar. Então, falo para as administradoras, a nossa atualização cadastral, ela precisa ser respondida, porque são informações imprescindíveis para a gente seguir com o cálculo. E aí eu aprendi na cotação mesmo, ali eu já peguei um pouquinho do que cobria, porque eu sou muito curiosa. Então eu olhava ali para cobertura, falava, estranho, o que cobre? Vou olhar. Aí eu comecei, na cotação eu já peguei um pouquinho do que cobria, do que não cobria, mas para falar aonde eu aprendi mesmo, de verdade, foi vivendo o sinistro. No problema, porque aí foi aquilo que a gente falou, né, do bolão. Você pega um caso mais específico, e aí, cobre, não cobre, vamos ler condição geral. Não tá negando, mas não tá pagando. Vamos mandar para análise. E aí é nisso que você começa a entender como realmente funciona o seguro e você começa a entender de fato e aprender. Eu aprendi vivendo o sinistro. É importante a gente ressaltar que todos esses cuidados que foram tomados, tanto por iniciativa de vocês quanto por iniciativa da empresa, foi pensado nesse suporte, porque a corretora ela atende um cliente que vem da rua, alguém que não conhece a PRG e encontrou no Google, atende com muito prazer. Mas 80%, talvez até mais do que isso, vem da porta para o administrador, da porta sistêmica, né, do sistema, do RP que o cara tem lá na administradora dele, a gente recebe alguns pedidos de cotação. Então, a ideia é que as pessoas, a partir de agora, se ainda não conheciam, né, saibam que existem profissionais por trás disso, que são capacitados, são preocupados nas informações que são inseridas nas cotações, para que a gente tenha um resultado final, que é um sinistro que possa ser indenizado, né, porque teve a devida cobertura ali contratada. E aí eu queria perguntar para vocês, né, para vocês três, incluindo o Danilo, né, mesmo a gente sendo uma corretora especializada, a gente também vende outros, eu mesma tenho seguro de vida, seguro de viagem, seguro auto, enfim. Como é que é fazer a gestão de todos esses seguros sem a gente perder o nosso foco principal, que é o condomínio? E isso também acaba sendo um desafio para mim, né? Porque a gente vai fazer as redes sociais, e-mail, marketing, seja o que for, todas as comunicações, a gente precisa focar, mostrar que a gente é especializada, mas ao mesmo tempo a gente também precisa avisar as pessoas que a gente também vende outras coisas. Então, como é que é esse dia a dia? Como é que é fazer essa gestão? Olha, eu diria que, na minha percepção, a chave é condomínio, todo mundo sabe, todo mundo conhece e todo mundo trabalha com condomínio da equipe, todos. Automóvel, eu sei de automóvel, mas eu não trabalho com a carteira de automóvel, então eu acho que a gente também faz essa diversificação de a Luana, ela cuida do vida, a Fernanda, ela vai cuidar do responsabilidade civil, a Larissa cuida do automóvel, então, embora todo mundo conheça todos os produtos, nós temos um foco, condomínio, todo mundo sabe, mas cada um acaba pegando uma carteira ali diferente para cuidar. Exato, a gente tem essa preocupação de ter os especialistas em segmentos diferentes, até porque quem mora em condomínio são pessoas que precisam de seguro residencial, automóvel, e a porta sistêmica traz esses leads para a gente também, né? Tem um condômino que acessa lá no nosso aplicativo e solicita uma cotação de automóvel, de residência, de viagem, então a gente tem que estar pronto para atendê-los. A Larissa pode falar um pouquinho sobre, mas, por exemplo, a Larissa teve uma vivência no automóvel. Então, a gente é um conteúdo que para a gente tem serventia. E aí a gente acaba absorvendo essa demanda da Larissa. Fala para a gente um pouquinho, Larissa. Eu, como trabalhei a boa parte do tempo em corretoras que o grande foco era o seguro automóvel, acabou que essa demanda eu peguei mesmo, até mesmo quando a Fê vai fazer alguma cotação, a Luana vai fazer alguma cotação, elas até pedem ou para eu ficar ali do lado ou para eu fazer, porque acaba que tem alguma coisinha ou outra que tem um pouquinho de dúvida, então para garantir que ali tá tudo certo, vê aqui, revisa aqui, vê se tá tudo certo ou não, porque às vezes acaba passando uma coisinha batida, até uma nomenclatura que às vezes muda de companhia para companhia, às vezes em relação à franquia, numa companhia tá escrito de uma forma, na outra companhia de outra, então eu acabo ficando com essa parte do automóvel. E essa preocupação, ela se estende até nas redes sociais. Quando a gente vai falar dos produtos que a gente trabalha, se você reparar, condomínio, residência, empresa e depois vem os outros ramos. Porque a gente quer até nos detalhes demonstrar
porque o nosso portfólio ele é extenso, porém ele tem lá com robustez o condomínio. É assim, onde nós temos as 5 estrelas cravadas, temos profissionais como a Larissa, que é expert no automóvel, temos a Fernanda, que é expert em responsabilidade civil, a Luana, que é expert em vida, e assim, entre outros produtos. A gente tem, porque precisa, né? Mas assim, é o que a Fernanda falou, a equipe inteira tem que dominar o condomínio de cabo a rabo, que é onde vem a nossa maior demanda. E aí eu queria perguntar assim, para vocês 3, tem alguma história marcante, seja de qualquer área de seguro, qualquer ramo, na verdade, de seguro, alguma história marcante que passou por vocês, que fez a diferença? Olha, eu não vou deixar o pessoal curioso, porque eu falou no começo. Eu fiquei pensando, você vai falar? Eu não vou deixar o pessoal curioso, então eu vou falar do caso do sinistro específico. O que aconteceu? O condômino, ele pediu pro porteiro não liberar a entrada da namorada dele no condomínio. Deixou lá no livro escrito que ele não permitia que ela entrasse. Aí a moça da limpeza estava limpando o condomínio, não sabia, não se atentou a ler o livro, deixou a moça entrar. Ela entrou e ela quebrou o apartamento dele inteiro, assim inteiro. Ela quebrou a TV, ela conseguiu quebrar a porta dele, ela rasgou as roupas, quebrou o perfume, tudo. Aí o síndico chegou pra mim com o boletim de ocorrência e falou, preciso abrir o sinistro. Aí eu falei, cobre? Não sei. Aí eu perguntei na equipe, falei, e aí gente, ó, tem essa situação, vocês acham que paga ou que não paga? Aí a gente fez um bolão, acho que não paga, acho que paga. Aí no final das contas a seguradora pagou, ela não pagou itens que estavam excluídos em condição geral, mas ela pagou a camisa, ela pagou o casaco, ela pagou a TV, ela pagou a porta, pagou tudo. Por conta, e aí é a questão, né? Pagou, válido ressaltar, por conta do livro, tá? O livro foi a chave final do sinistro. Como ele tinha reportado que ele não queria e permitiram a entrada, logo a responsabilidade passou para o condomínio. Então esse caso eu acho muito bacana. E qual foi a cobertura que foi utilizada para a indenização? Responsabilidade civil condomínio. A importância de fazer uma boa contratação, né? Eu tive na verdade o meu foi um caso de sinistro também, mas foi de um cliente da outra corretora que eu trabalhava. Ele transporta pacientes de um hospital lá de Bertioga para o Guarujá. E ele na pista, um motoqueiro acabou fazendo uma coisa errada e acabou colidindo e alguns passageiros dele acabou falecendo. E aí eu já não gostava muito do sinistro, mas ainda assim fazia sinistro de automóvel, só que aí veio o sinistro de vida e eu não sabia nem nada do seguro de vida, quem dirá resolver um sinistro de vida. E aí foi quando eu não queria pegar de jeito nenhum, mas não tinha quem fizesse, era eu e pronto. E aí eu não queria pegar o caso a fundo, assim, então, o analista está me pedindo documento X, eu pedia o documento, nem olhava, só fazia o meu trabalho ali bem. E aí quando eu fui ver, não ia pra frente, não ia. E aí um gerente da seguradora falou assim, você vai ter que colocar a mão, você vai ter que resolver isso, destrinchar, ler documento por documento. Se você não pegar, você não vai entender o que você está fazendo e não vai dar certo. E aí foi quando eu fui, e assim, é muito complicado, você, num sinistro de vida, você tem que pedir a documentação para a família que acabou de perder alguém. E não foi perder alguém, sei lá, ela já estava doente, não, perdeu alguém de uma maneira assim, catastrófica, porque o carro ficou detonado, foi muito feio mesmo o acidente. Foram vários mortos, então foi uma situação muito delicada. E aí depois, assim, o sinistro de vida é um sinistro bem delicado, bem complicado de resolver. A Fernanda tá resolvendo um que a gente tá penando pra resolver. E no final, assim, lógico, a gente não vai conseguir, obviamente, trazer a pessoa de volta, mas trazer pelo menos uma estabilidade financeira ali para aquela família que estava esperando zero, né? Porque o passageiro não tinha um seguro de vida, quem tinha era o seguro automóvel, né? Então, ela não estava esperando aquele amparo e quando teve aquele amparo financeiro, aí foi aquela coisa, aquele agradecimento todo, eu chorei, ela chorou, todo mundo chorou, aquela coisa toda, mas foi algo que realmente me marcou muito, ela me marcou em várias coisas de rede social e colocou no Facebook na época, uma coisa assim, eu falei, gente, eu nem sabia que eu tinha ajudado tanto, mas no sinistro de vida é muito... É porque realmente a pessoa não está esperando. E aí quando tem, principalmente esse amparo financeiro, que normalmente no seguro de vida é um valor, né, considerável,
Aí foi uma situação que realmente me marcou bastante. É difícil a gente falar no seguro de coisas que marcaram e infelizmente não ser algo, porque é quando efetivamente o seguro vai funcionar. E ao longo desses 13 anos tive essas experiências também, né? Eu regulei processos de sinistros de vida de parentes de colaboradores do grupo Work Office e depois poder apertar a mão dele e falar, cara, obrigado, porque você atendeu o telefone depois do horário, conseguiram liberar antes que precisava ser liberado, não precisei ficar madrugada, isso trouxe mais conforto para minha família, tive esse feedback, mas tem um caso em específico assim que me marcou bastante, que não era da nossa carteira, eu já estava aqui no grupo Work Office já, foi no caso de Porto Alegre, lá nas enchentes, né, no Rio Grande do Sul, e um amigo próximo meu lá, ele perdeu o carro, não só o carro, mas o carro, o apartamento e tudo que tinha dentro, né? E como, infelizmente, não é cultural do nosso país, o brasileiro geralmente tem o seguro do carro, mas ele não tinha do apartamento. E aí, mas ele ainda assim, poxa, mas com o dinheiro do carro eu recomeço minha vida, né? A gente recomeça. E aí o corretor de seguros dele falou assim, cara, mas teu seguro não cobre esse tipo de situação. E aí eu lembro que eu estava no banco, assim, esperando para ser atendido, olhando o Instagram, né, como todo mundo sempre faz, e eu vi que ele fez uma postagem, e eu falei, cara, me manda a tua apólice aí, deixa eu dar uma olhada, deixa eu tentar te ajudar. E aí eu fui auxiliando ele, e ele o tempo inteiro falava assim para mim, Danilo, só de você parar e me ouvir, isso já me ajudou demais, porque imagina a demanda daquele colega corretor, que estava naquela região vivendo aquilo, quanto sinistro ele não teve na carteira, ele tem que atender todo mundo. E eu falei, não, deixa que o teu caso eu vou atender por aqui. A gente tem contato com a companhia, é um caso delicado, eles vão entender e a ideia é ajudar o colega a não pegar a pólice de seguro dele. E aí no final, assim, ele me ligou super agradecido dizendo, Danilo, o seguro pagou, você tinha razão, eu tinha cobertura na pólice, talvez diante da correria, o meu corretor não conseguiu ver, mas muito obrigado. E aquilo para mim foi muito satisfatório, porque eu tive aquela impressão, cara, daqui, pelo menos uma pessoa, né, além das ajudas que o grupo fez aqui, que a gente se uniu para fazer, uma pessoa em específico eu peguei e resolvi o caso dela, ele recebeu a indenização e trouxe aquela satisfação. Cara, que bom que a gente entende um pouco do assunto e eu consegui trazer a diferença na vida desse meu amigo. Esses casos acontecem, outros a gente acaba não podendo citar, que seriam super interessantes, mas por conta das informações mesmo, LGPD e tudo mais. E a nossa rotina do securitário, para quem não sabe, é uma rotina muito cansativa. Porque se a Mariana contratar o seguro do carro dela com o Danilo, para quem que ela vai ligar quando tiver o problema? Danilo. O Danilo. E se for meia-noite, Mariana? Problema do Danilo. Então a gente tem essa preocupação e é por isso que nos nossos orçamentos tem um número celular para atendimento 24 horas por dia. A gente sabe que o sinistro ele não tem hora para acontecer, é um evento inesperado, como o nome propriamente diz. Então a gente quer estar perto do nosso cliente independente da hora, independente do dia, independente da circunstância. Já aconteceu de, Danilo, aqui rompeu o cano do prédio, tem 5 andares alagados, vem alguém correndo aqui. Cara, que bom que você ligou para a pessoa certa, vamos tentar resolver. Se não sou eu, a gente aciona um prestador de serviço referenciado. Se a gente não consegue, a gente procura uma outra solução, mas a gente nunca deixa o nosso cliente desamparado. E é isso que faz com que a gente tenha essas experiências e histórias para contar. Com certeza. E falando assim um pouco, né, de como é que está o mercado de seguros, vocês veem alguma mudança que está acontecendo, alguma tendência que está chegando? Não sei, pessoas mais próximas assim dos clientes, um maior relacionamento? Tem alguma visão de como é que está vendo o mercado de seguros? Sempre existiu uma preocupação com a corretora de seguros, né? Porque hoje a corretora ela vende um produto que é de uma seguradora. E as pessoas pensam, vai chegar o dia que a seguradora vai vender direto para o cliente final, né? E a SUSEP, junto com alguns sindicatos, sempre se unem para que isso não aconteça. Mais uma coisa que a gente vê acontecendo no nosso mercado, e a gente felizmente se beneficia disso, é o digital, né? Sempre assustou muito as pessoas. Eu vou perder para X seguradora, X bandeira, né? Que às vezes não é nem seguradora que vende, mas X bandeira que está vendendo lá o seguro de forma digital. Então hoje o grupo Work Office tem a solução para a PRG Corretora, né? A gente faz a captação desses clientes via aplicativo, a gente tem venda digital de seguro pela PRG Corretora de Seguros
E isso hoje, essa mudança é tão viva que hoje o grupo Workoffice tem esse produto disponível para o corretor que quer comprar também. Então a gente não quer o colega corretor distante, pelo contrário. Hoje, eu atendo o X administrador que já tem um corretor lá que está há 20 anos. Por que ao invés de eu chegar e tentar trazer esse cliente do colega corretor para mim, eu não chego no corretor e falo, cara, por que a gente não se une e atende ele junto no digital? Porque eu tenho a ferramenta, né? Então hoje existem corretores que já estão com a gente fazendo essa parceria, utilizando os nossos serviços para captar também para eles esses leads e trazer mais clientes para a carteira deles. Então eu particularmente vejo essa mudança no mercado, de começar a enxergar a tecnologia não como um vilão ou um concorrente, e sim como um parceiro que pode trazer mais resultado. E a gente vai ter até o nosso aplicativo próprio, né? PRG Corretora. Exatamente, está nos ajustes finais, né? A gente pode dizer que já ficou pronto, mas voltou para o forninho mais um pouco e vai ficar assim sensacional. O pessoal da TI do Grupo Workoffice se dedicou bastante, se debruçou em cima disso, porque a gente quer surpreender o mercado positivamente. Então, aguardem o lançamento desse aplicativo que vai ser bem legal. E aí, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, vocês que entraram nesse mercado de seguros sem saber nada, né? O que vocês diriam, qual dica vocês dariam para alguém que tenha vontade de entrar no mercado de seguros depois de ouvir esse podcast maravilhoso? O que vocês diriam para essa pessoa? Para mim, 100% condição geral. Come com arroz e feijão, condição geral, porque é ali que vai ter todas as respostas. Às vezes a gente até recorre para algumas pessoas, alguns gerentes de companhia, mas acaba que é muito produto, é muita seguradora, então vai na condição geral, procura, porque ali com certeza vai estar embasado. Inclusive, às vezes, a gente até acaba recusando um sinistro que às vezes o próprio analista não passou batido alguma coisa, e quando a gente tem o conhecimento, a gente acaba até... Você não percebeu isso? Tá assim assado, na condição geral tá lá, então come com arroz e feijão a condição geral. Eu falaria a mesma coisa, condição geral. E assim, a seguradora, ela disponibiliza, tem seguradoras que tem portal que disponibiliza cursos, que disponibiliza os videozinhos curtos de 10, 15 minutos falando um pouquinho sobre o produto. Então, consome o máximo de coisa que você puder. Então, eu tenho um treinamento, eu vou participar, eu vou fazer esse curso aqui. E curiosidade, tem que ter curiosidade, você tem que querer saber, você tem que querer aprender, porque não adianta você pegar uma condição geral e ficar lendo se você não tem vontade. Se não tem vontade, é um monte de letra grega e você não vai entender nada. Então, você precisa ter essa vontade, essa curiosidade de querer aprender e vai. E pergunta mesmo. Pergunta. Porque a condição geral tem coisa que também é meio complicada, mas pergunta mesmo. É até importante falar, porque a gente fala condição geral, as pessoas devem estar achando que é uma só. É uma para cada seguradora. Então você trabalha. Para cada produto. Um para cada seguradora, um para cada produto. Então são 30 seguradoras, são 30 condições gerais de condomínio. Então pergunta, mas eu vou perguntar a mesma coisa 6 vezes? Pergunta. Até você ter aquilo claro na sua cabeça e você realmente está entendendo. Então, se for necessário perguntar 30 vezes, você vai perguntar 30 vezes e a gente vai responder 30 vezes. 31 vezes. Eu vou dar uma dica bem genérica, assim. Não desista, porque o mercado de seguros, ele é muito bom, né? Eu sou suspeito, né? Porque hoje eu tenho a oportunidade de estar num grupo de empresas que me valoriza, de ter colaboradores excelentes ao meu lado, que topam as coisas comigo, que vestem a camisa deles e a da empresa, né? E isso traz muito retorno. Mas não desista, por quê? Porque no começo você vai começar realmente lá aquela pessoa da ponta, né? Você vai ver que é um mercado que ele é aquecido diante da produtividade, então você vai precisar ser produtivo para ver o retorno, mas é um mercado de muitas oportunidades, né? É muito amplo. Hoje em dia, nós estamos no mercado, a gente consegue ter essa visão. A pessoa que está de fora não pensa que, por exemplo, para ela abastecer o carro dela no posto de combustível, aquele combustível teve seguro desde a saída, desde o petróleo até a chegada dele na bomba. Então, tudo hoje em dia o seguro tá no meio, né? Então, não desista, aproveite as oportunidades e se especialize em algum dos itens do seguro. Porque hoje, se você for fazer uma pesquisa rápida no LinkedIn, precisa de um
Regulador de sinistro RE, poxa, o que faz um regulador de sinistro RE? Se especializa nisso, né? Vê lá ó, quanto ganha um regulador, quanto ganha um analista de sinistro, ou então analista de subscrição, é um nome, assim, é um cargo que eu vejo só no seguro, né? O que faz um analista de subscrição? E assim, quanto que não ganha um analista de subscrição? Então, almeje sempre mais, corra atrás e procure empresas como o Grupo Workoffice, como a PRG Corretora, que vai te valorizar. Eu acho que é a minha dica aí. Adorei. Obrigada, meninas. Obrigada, Danilo, por estarem aqui com a gente no nosso podcast. Foi muito bom. E até o próximo podcast. Obrigado, gente. Até o próximo. Tchau.